Neste ano, as ciências biológicas na UFPR completam 80 anos. Por isso, no perfil, trouxemos um importante personagem do setor e da universidade, o professor Mário Pederneiras. Acompanhando o percurso de sua trajetória, Pederneiras mostra momentos decisivos da universidade sob sua perspectiva. Confira a partir de agora. Como é do conhecimento de todos, Vitor Ferreira do Amaral foi o fundador da Universidade Federal do Paraná. Aliás, um dos fundadores da Universidade Federal do Paraná. E Vitor Ferreira do Amaral tinha um filho, que chamava também Vitor, e o apelido era Vitoca, que era médico, parteiro. E eu nasci em Curitiba pelas mãos de Vitor Ferreira do Amaral Filho. Então sou curitibano. Me criei em Curitiba, fiz o primário naquela época, era primário numa escola pública, em grupo escolar. A maioria das pessoas faziam no grupo escolar. Lembro-me bem de guarda-pozinho branco, engomado. E o grupo escolar Barão do Rio Branco ficava a 3 quadras da minha casa. Depois fui fazer o ginásio, e aí fiz admissão ao ginásio. E comecei não mais na escola pública daí, mas sim já numa escola privada, católica. E posteriormente eu fui morar em São Paulo com a minha avó e fui estudar no Colégio Batista Brasileiro. Portanto, aí começa um espírito crítico já aos 11 anos. Porque tinha duas concepções, não é, em relação à interpretação da religião e, em consequência, do mundo. Esse período de ginásio foi muito interessante, porque, como toda criança, não é, gostava de jogar bolinha de bule, com essas coisas, e tinha já paixão pelo futebol. Como eu morava perto do campo do Atlético, morava a 2 quadras do campo do Atlético, e minha família era toda atleticana, me tornei um atleticano fervoroso. Até hoje, presto minhas homenagens ao Atlético. Nesse período, não é, as minhas motivações eram motivações das crianças desta época, não é? Não tinha toda a tecnologia que temos hoje, mas tinha uma particularidade. Eu gostava muito de passarinho e de criar passarinho. E aí eu acho que foi as minhas primeiras observações, vamos dizer assim, mais acuradas. Eu criava passarinho, no fundo da minha casa tinha um quartinho, e ali eu ficava horas observando os passarinhos, cruzava passarinhos diferentes, tinha um caderno que eu anotava quando que era a primeira postura, como é que foi, como é que era aquele encantamento de o macho pela fêmea e vice-versa. E ali comecei, não é, a observar de uma forma, vamos dizer, mais sistematizada determinadas questões. Depois fui o científico, e aí no científico, naquele tempo era o ginásio e o científico, no científico, no último ano, já separava entre a área que se queria do conhecimento. E no 3º ano do científico foi que eu me encantei mais pela biologia. Esse período do colégio foi muito interessante, porque ali, não é, eu gostava muito, já gostava de política, quando no ginásio eu tinha umas coleções principalmente quando eu estava em São Paulo, de políticos, da vida de políticos, recortes de jornal, e o que acontecia Minha avó era professora de ciências e também me motivava também nessa área. E outra coisa que eu sempre gostei no colégio, não é, por gostar de política, era a atividade do centro acadêmico e atividade esportiva. Meu pai era médico, eu estava muito indeciso no científico para onde eu iria, e fiz vestibular de medicina e não passei.
E aí, então, fiquei um ano fazendo cursinho, e trabalhando num banco, acabei indo trabalhar, e fiz vestibular para a História Natural na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E aí acho que é um detalhe importante. Porque naquele tempo, para que uma instituição se tornasse universidade, era necessário que ela tivesse uma faculdade de filosofia, ciências e letras. Portanto, não é, eram essas áreas do conhecimento que estavam enraizadas, não é, nessa faculdade. E lá eu fiz o curso de História Natural, que hoje é o curso de Biologia. Naquela época, ela, além da Biologia, tinha Geologia. Então, naquele tempo, os profissionais da Petrobras, por exemplo, eram formados, a grande maioria, os que eram geólogos, no curso de História Natural. Bom, para mim foi uma experiência inesquecível e fundamental a minha participação como estudante na universidade. Mudou a minha cabeça. Eu que não é, era oriundo de uma família de classe média, né, com determinados diretrizes, determinados parâmetros que eu acho que corretos na minha formação, mas eu vi um mundo diferente. Comecei a frequentar, além das salas de aula, os corredores da universidade. E, portanto, eu sou muito grato à Universidade Federal do Paraná, e esse período, para mim, foi um período muito enriquecedor. Eu lembro que, né, nesse período, eu fui ver, aliás, um pouco antes disso, antes de entrar na universidade, eu comprei uma revista que chamava Realidade, acho que era uma revista mensal. E ali foi a primeira vez que eu vi que tinha formas diferentes de administrar os países. Foi quando eu li um artigo sobre a China de Mao Tse-tung. Então, aquilo fica assim, pô, que coisa extraordinária. E na universidade, não é? Apesar de eu fazer um curso de biologia, eu pude ver do ponto de vista social, não é? As várias teorias que se tem a respeito da sociedade. Então, e participei muito da vida estudantil. Eu entrei na universidade em 66 e terminei o curso em 69. Portanto, participei do movimento estudantil de 68. Fui presidente do diretório acadêmico e fui vice-presidente da Executiva Nacional de Estudantes de História Natural. E o efervescer ali era uma coisa extraordinária. Continuei praticando esporte na universidade, não é? Futebol de salão, não é? E essas discussões, essas coisas assim que me fez ver o mundo de uma forma, como eu já disse, bastante diferente. No último ano da faculdade, eu entrei para o laboratório de genética. A genética era um laboratório do curso de História Natural da Faculdade de Filosofia. Eu já tinha o gosto pela genética desde o científico. Aliás, no científico eu gostei no último ano mais de duas coisas, da genética e da psicologia. E aí acho que fica assim as questões, né, daquilo que é mais forte ambiental, daquilo que é mais forte do ponto de vista biológico. E esse ponto de interrogação, assim, me perseguiu, né? Me perseguiu. E eu tive a felicidade de ser aceito como estudante ainda para estagiar e para fazer parte como estudante de iniciação científica do Departamento de Genética. E sorte maior ainda, porque o Departamento de Genética, né, era chefiado por Nilton Freire Maia, não é? Que é um nome que dispensa comentários, mas gostaria de dizer algumas questões a respeito disso. Primeiro que se iniciava-se o que eu digo hoje, uma formação artesanal, não é? O professor Nilton Freire Maia, ele se dedicava à orientação dos estudantes, assim como a
a participação com os outros professores que faziam parte do departamento de uma forma intensa. Não é? Eu lembro que ele chegou a nos dar aula de inglês aos sábados pela manhã. E ele era de um rigor muito grande, mas de uma ternura excepcional. Não é? Nós éramos obrigados a assistir os seminários às terças-feiras, que ele dizia que era o respirador do laboratório, e ai daqueles que não participassem deste. Às 10 da manhã tocava uma campainha e era um café onde ia todo mundo tomar o café do laboratório e ficar conversando sobre determinadas questões. Isso se repetia às 4 da tarde, mas o cafezinho nunca passava de 15, 20 minutos. Ao sair o professor Newton, todo mundo ia para a sua sala continuar. Naquele tempo, tinha a boa biblioteca da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, e no laboratório tinha um acervo muito bom de genética e as revistas científicas. Então, as revistas científicas passavam por cada um do departamento e nós anotávamos o nome, a inicial, em cima da revista. E, vez por outra, o professor Newton pegava uma revista daquela, via a inicial que a gente tinha lido e dizia assim: o que você achou mais interessante? Qual é o artigo que você... Vejam que é a formação artesanal. Além disso, o professor Newton tinha uma cultura geral muito grande. Era um humanista, uma formação humanista sólida, e se preocupava muito com as questões sociais. Era preocupado com a questão social. Trabalhava em genética básica, tinha uma visão de ciência extraordinária. Tanto que os seminários não eram só temas de genética. Ele trazia pessoas de outras áreas do conhecimento, a fim que nós pudéssemos discutir, né, todas as questões. Ele dizia, lembro-me bem, que não havia muita diferença entre um empresário que só pensava em ganhar dinheiro com um cientista que só pensava na publicação do trabalho da sua área, que precisava se ter uma visão abrangente da sociedade, uma visão abrangente do mundo. Imaginem um jovem, correto, de 20 anos mais ou menos, não é? Se deparando com um extraordinário um mundo, não é? Se deslumbrava a partir da sua formação nesta universidade. Eu fiquei um ano, o último ano, não é? Continuando como aluno e fazendo as questões próprias do curso e dos corredores da universidade e trabalhando. Não é? Quando eu terminei o curso, né, eu tinha uma bolsa de aperfeiçoamento do Conselho Nacional de Pesquisa. E aí eu comecei minha atividade, continuei a atividade de formação e uma atividade profissional, porque já comecei a dar algumas aulas, né? Aliás, durante o último ano também dei algumas aulas no curso de Biologia. Mas daí comecei a dar algumas aulas e só tinha essa bolsa. E a condição era que se trabalhasse em tempo integral e dedicação exclusiva. Todos no laboratório trabalhavam, inclusive aqueles que iniciavam. Foi nessa condição que eu, não é, e continuando com a formação artesanal do professor Newton na mesma direção, o que durou muitos anos. E que, eu digo sempre, esta visão que tive, esta formação que tive, foi a que me deu a base para que pudesse exercer outras atividades no campo da educação e da ciência, sempre com a perspectiva daquilo que era a universidade pública. Bom, fiz concurso em 1972, concurso de professor assistente, e aí
nesse período estava a reforma universitária. A Universidade Federal do Paraná foi uma das últimas universidades a realizar a reforma. E realizou de uma forma bastante drástica. Não é? Foram criados 11 setores, não é? Agrupados de acordo com a área de conhecimento. Outras instituições mantiveram algumas faculdades, criaram os institutos, fizeram um misto, e a Federal do Paraná fez, já estava atrasada, né? Fez essa mudança bastante. E aí se criou o Departamento de Genética. A curiosidade em relação à genética, não é, é que alguns professores que ministravam genética em outros cursos, não quiseram vir para o Departamento de Genética. Porque o que fez a reforma? Pegou todos aqueles que eram na área, criaram os departamentos, e os cursos, então, circundavam essa situação dos departamentos. E a genética não. Então ficou com a mesma filosofia, com a mesma orientação do seu criador e continuando com a atividade do professor Newton Freire Maia. Aí foi nessa época que abriu o concurso, que se fez concurso, além de mim, vários outros fizeram concurso. E quero sempre frisar o seguinte, que a atuação sempre foi coletiva. Eu acredito que a formação é uma formação coletiva. Não há possibilidade de você dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é produto de um conjunto de ações, de pessoas, etc. Nesse período, tinha que ter então um chefe do departamento formalmente. Imagina, nunca. E o professor Newton tinha horror à burocracia. Ele era um homem de laboratório, era um homem de ciência, sério. No laboratório tinha todas as normas, etc. Mas essas questões mais burocráticas. E aí ele me chamou e disse assim, Mário, olha, eu acho que você tem jeito, coisa, gosta, tal, você poderia ser o chefe do departamento. Eu falei, absoluto. Eu aceito, desde que todos do departamento concordem que eu faça isso. E aí ele reuniu todo mundo e apresentou e o pessoal concordou. Bom, eu tive a clareza no decorrer do negócio, o chefe era ele. Eu era um executor de determinadas ações, E neste período, a universidade ainda tinha a questão de um regime ditatorial no país e que tinha um reflexo profundo na universidade, naqueles que mantinham o poder, evidentemente. Então, tive vários embates como um jovem, participando de conselhos setoriais com pessoas com muito mais experiência, reconheço, e pessoas, mas com uma concepção muito diferente daquela que eu fui formado. Não todos, alguns. E isso me fez acabar sendo uma pessoa contestadora em relação a uma série de coisas, etc. Isso. E a genética sempre foi um departamento, assim, diria, de vanguarda na universidade, no sentido, de propor uma universidade com determinadas concepções. Não era o único departamento, mas era um dos, Nós não vou citar nomes de vários outros departamentos para não cometer injustiça. O que ocorreu, dentro dessa situação? Nesse período, e aí em torno de 1978, 77, com a questão dos movimentos na sociedade, procurando uma democratização da sociedade, dentro da universidade, nas várias áreas, se criou o movimento dos professores. E o movimento de professores envolvia professores com uma visão progressista, eu diria, e que tinham objetivos comuns, como uma universidade efetivamente produtora de conhecimento, mas voltadas
salvaguardar também as questões sociais, quer dizer, não fechada numa campânula de cristal, não é? E esse movimento de professores, que envolveu professores das mais diversas áreas da universidade, não é, começou a discutir as questões próprias da universidade, fazer seminário conjunto. Lembro do seminário conjunto que nós tínhamos no departamento de filosofia, não é? E aí vejo que já tinha a reforma, que portanto não era mais a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, não é? Lá ficou o setor de educação, o setor de ciências biológicas, o setor tecnológico e assim por diante. E esse movimento foi crescendo e se discutindo nas questões, até que, acho que foi em 79, que a Universidade Pública Federal Brasileira, né, que estava numa situação difícil de sobrevivência, etc., veja, não existia nem carreira dos professores, fazia concursos, mas não tinha uma carreira, que você tinha uma progressão, que não é que você... E aí houve a primeira greve, não é, a nível nacional. E foi uma greve em que a Universidade Federal do Paraná não entrou. Por quê? Porque a associação de professores, ela que tinha sido criada há muito tempo, ela tinha muito mais uma linha social, de convivência, e não de discussões das questões da universidade e de procura de direito de professores, etc. O que ocorreu? Esse movimento dos professores convocou para discussão, não é, as questões a nível nacional, e aquilo foi crescendo, não é? E decretou greve, a revelia da associação dos professores, o que parecia até certo ponto um contrassenso. E como se resolver isso a nível nacional, no comando, etc., mas se acabou aceitando. Lembro-me bem, e aí faço questão de citar o nome, o professor Voisque da Educação, que já era uma pessoa, não é, que tinha uma certa idade e um professor respeitado numa assembleia. Ele disse, quando foi decretada a greve, ele disse assim: estou de cara lavada, não é? Porque na realidade o que se estava lutando era evidentemente pelas questões salariais, pelas questões de carreira, mas pela universidade como um todo. Esse período, então, foi um período efervescente. Depois, com a democratização, eu fui vice-presidente da Associação dos Professores na gestão 95, 96, mas só fiquei em 95, vou explicar por quê. E a primeira eleição para a Associação dos Professores, esse grupo perdeu. O candidato foi o professor Adail Sprengel Passos, que depois foi vice-prefeito de Curitiba. E na outra eleição se ganhou a associação, que foi o professor Carlos Roberto Antunes dos Santos, depois o professor Faraco. E por que eu estou citando assim? Porque o professor Riad Salamuni, que fazia parte desse movimento, foi reitor. O professor Carlos Roberto Antunes dos Santos foi reitor. O professor Carlos Alberto Faraco também foi reitor. Então veja que foi um grupo que se aprofundou nas questões, se apresentavam propostas de forma coletiva, não é? Então nessas atividades, não é, do movimento dos professores, da coisa, evidentemente que tinha-se a condição, tinha-se a clareza, desculpe, de que para poder alterar, teria que participar dos conselhos superiores, não é? Porque onde a política da universidade é traçada, não é? E aí se concorreu à categoria das várias categorias, né? Se formava chapa, se discutia. E nesse período de 84
84, 85, com a questão da redemocratização da sociedade e as diretas já, né, o movimento das diretas já, isso teve um reflexo muito grande na universidade. E eu era vice-presidente, desculpa, a presidenta era a professora Maria José Justino, da Associação dos Professores, e fiquei como coordenador da campanha das diretas já na universidade, que participavam os professores, né, Associação dos Professores, dos servidores e os estudantes através do DCE. Foi um movimento assim bastante forte. Aliás, antes disso, a primeira tentativa de eleição direta para reitor, que não foi uma tentativa, foi se mostrar um processo. A universidade tinha feito durante as férias de julho, o Conselho Universitário se reuniu e escolheu o novo reitor, onde já tinha esse movimento. E aí nós fizemos, não é, uma eleição fictícia para reitor. Lembro-me bem, né, pessoas como Lamartine Correia de Oliveira Lira, foi candidato nessa linha, Nilton Freire Maia, Riad Salamone, Dante Romanó, tinha mais alguém que eu não estou lembrado. Mas foi para mostrar que, não é, nós queríamos que houvesse uma transparência, que não fosse uma coisa fechada do Conselho Universitário. Depois, então, teve essa comissão e que resultou, não é, na primeira eleição direta para reitor. Lembro-me bem, eu coordenei o primeiro debate, não é, que teve na reitoria, não é, em que vários candidatos participaram, e o reitor que foi eleito foi o professor Riad Salamone, não é, que o Conselho Universitário referendou, etc., e foi escolhido um reitor. Bom, ainda nesse período, não é, da minha atividade, eu tinha uma atividade muito intensa também com a profissão de biólogo, não é? Eu fui um dos fundadores da Associação de Biólogos do Paraná, fui diretor e tive uma ação também bastante forte na criação da profissão de biólogo, porque até então a profissão não era regulamentada, não é? Ela foi regulamentada, então a nível nacional fizemos um movimento bastante forte na criação da profissão de biólogo. Veja que o movimento dos professores dentro dessa linha, no início era como se fosse um contraponto dentro da universidade, que foi crescendo, não é? E se agrupando em torno desse movimento pessoas que tinham uma determinada concepção e, fundamentalmente, não é, a concepção do ensino público. Bom, em 1986, desculpe, o professor Riad Salamone assumiu a reitoria. E eu era vice-presidente da associação. E aí ele me convidou para ser pró-reitor, não é? E do ponto de vista ético, eu me demiti da Associação dos Professores e assumi a pró-reitoria de Assuntos Comunitários, chamava PRAC. Bom, acho que é interessante situar uma questão que hoje não é, está presente dentro da universidade, que é a extensão universitária. O que se colocava naquela época, como a Constituição tinha estabelecido, não é, que as funções, princípios da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Eu digo, da universidade, não é que cada membro da universidade tenha que realizar pesquisa, ensino e extensão. É da instituição como um todo. Mas a concepção que se tinha, né, dessa parte era como se a universidade detivesse o conhecimento e deveria levar este conhecimento à sociedade. Então, ela era detentora do conhecimento. Veja, teve uma atividade, mesmo dentro dessa concepção, que foi muito importante na década de 60 para o estado do Paraná, que foi a Universidade Volante. A Universidade Volante, ela ia, uma vez por ano, numa determinada cidade do interior do Paraná,
onde se levavam os professores para apresentar vários temas. A concepção era essa, de que a universidade tinha o poder e tinha que levar. Mas ela foi muito importante. Ela permitiu a criação de várias universidades no estado do Paraná, tanto que o estado do Paraná tem hoje sete universidades. Né? Lá no início, a Universidade de Londrina, a Universidade de Ponta Grossa, a Universidade de Maringá. Isso tinha ocorrido na década. Eu cheguei a participar ainda como estudante na última universidade volante que teve aqui no estado. Mas tinha o Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária, que também tinha a mesma função, os projetos Rondon, isso aí era a atividade. Como disse, nós estamos numa época de efervescência na sociedade para democratização, rediscussão do papel social, rediscussão do papel das universidades, não é? E na parte da extensão, eu lembro bem, existia um que já vinha há muito tempo, chamava SEURS, Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, onde participavam universidades públicas e universidades privadas. Aí houve uma reunião, o SEURS, se não me engano, o quinto, sexto SEURS, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e ali ficou caracterizado uma coisa assim muito especial. Os representantes das universidades públicas, com diferentes concepções, aqueles que achavam que a universidade tinha que ter opção pelos pobres, aqueles que achavam não, ela tem que trabalhar com uma questão do conhecimento em conjunto com a sociedade, mas o papel dela é diferente, enfim, mas exerciam. E a grande maioria das universidades privadas estavam vendo na extensão uma possibilidade de aumentar seus recursos, numa linha muito mais da prestação de serviço. Isso ficou muito evidente, tanto que chegou a haver um choque entre. Bom, para mim, não é, ficou muito claro aquilo que já estávamos discutindo, que vínhamos discutindo. Porque a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade de Brasília e a Universidade de Juiz de Fora tinha pró-reitor nessa hora, nesta área, desculpe, oriundas do movimento docente a nível nacional, portanto, com a visão da universidade pública. E lembro muito bem que nós nos reunimos em Juiz de Fora, não é? Nós quatro, os pró-reitores, e dissemos, nós precisamos criar o Fórum dos Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas. E precisamos fortalecer este conceito de extensão. E esse fórum foi realizado em Brasília, não é? Eu fui fundador, depois fui também diretor do fórum, e ali saiu o primeiro conceito, vamos dizer assim, nesta nova concepção de extensão universitária. Se a gente pegar as várias resoluções das universidades públicas, federais principalmente, e as estaduais também, elas são baseadas naquele conceito, correto? De que, resumidamente, né, a universidade precisa ir à sociedade com o seu conhecimento, etc., mas não é só para levar esse conhecimento, mas é que ela possa, ao se defrontar com a realidade, poder repensar o seu ensino e a sua pesquisa a partir desta prática. Veja, eu diria, isso ainda não se concretizou efetivamente. Nós temos um avanço extraordinário, mas há necessidade de se perseguir esse conceito. Isso se torna muito mais difícil quando há, como era o caso das universidades privadas, a escassez de recurso, porque aí a tendência do governo é querer que a universidade gere recursos, e gere recursos não a partir da sua função princípio, mas gere ligado a determinadas questões. Veja, se eu for prestar
serviço para numa determinada situação, quem vai pagar esse serviço é que vai querer que tipo de serviço seja realizado. Estou falando isso de uma maneira geral. Isso não quer dizer que as prestações de serviço não gerem extensão no sentido que nós defendemos. Portanto, essa é uma questão. E aí foi a primeira resolução que teve de extensão universitária na Universidade Federal do Paraná, foi nesta gestão do professor Riad Salomão. O outro ponto que era de responsabilidade da PRAC era toda a questão estudantil. E existia muita greve naquele coisa dos estudantes, fundamentalmente em cima do restaurante universitário. Como a inflação era muito alta e tudo, cada vez que subia o restaurante era uma greve, etc. e tal. Bom, nessa área, não é, como que nós atuamos? Nós atuamos na seguinte linha. O conselho dos diretórios acadêmicos reunimos e discutimos sempre. Então vamos fazer o custo-gênero. Quanto custa a refeição? E aí vocês podem participar e tal, e tenham. Aí vimos, o custo-gênero era X. Daí nós dizemos, nós subsidiamos 2/3 do custo-gênero. 1/3 tem que ser pago porque não tem condição. Quando a verba de custeio e capital, principalmente de custeio, aumentar, nós podemos discutir se tem condições de dar mais. Então os estudantes passaram a lutar mais pelo aumento da verba de custeio da universidade, não ficou restrito uma questão do restaurante universitário. O restaurante universitário se colocou na perspectiva da universidade como um todo, então numa perspectiva maior. E o outro ponto que eu gostaria de ressaltar ali foi um estímulo da própria organização estudantil. Né? Nós traçávamos prioridades de congressos, essas coisas, e os diretórios acadêmicos faziam um planejamento daquilo que era prioritária na sua linha e, à medida do possível, e aí começamos a mexer em determinadas atividades dentro da universidade. Lembro-me bem que era muito comum o programa de monitoria, os professores utilizarem os estudantes não para a sua formação, mas para o seu trabalho. E aí nós fizemos um cartaz enorme assim, dizendo monitoria não é datilografia. Veja, hoje seria um absurdo falar em datilografia, não, mas naquele tempo era datilografia. E espalhamos na universidade. Aí depois discutimos uma proposta de uma resolução do que seria efetivamente a monitoria. Então nisso trabalhamos. Quero dizer que a gestão do professor Riad Salomão era uma gestão de transição, correto? A gente tem que entender de um período autoritário para um período democrático, com várias concepções, não é? E esse trabalho era uma discussão em conjunto, as linhas de ação que nós tomaríamos nas várias pró-reitorias, não é? Isso foi, então, esse período de gestão. A gestão terminou em 1990. Eu brincava com o professor Salamone, dizendo que eu fui o único que comecei, no primeiro dia de gestão, fui até o último, porque ele teve um problema de saúde e teve que se ausentar antes. E todos os outros foram acabando, um pedindo demissão, outro sendo substituído, etc. Então essa era a brincadeira que eu fazia com ele. Nós criamos aí, não é, nesse período, a nível nacional, o Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Assuntos Comunitários. Esse eu fui fundador, eu fui o primeiro presidente. E esse fórum, para poder conversar com o Ministério da Educação a respeito dos programas de assistência aos estudantes, etc., fez um estudo muito interessante, que era o nível socioeconômico dos estudantes das universidades públicas. E a partir deste estudo que foi feito, se discutia com o Ministério quando dizia, não é,
isso não pode porque só tem estudante rico, isso mostrava-se qual era o estudo, qual era o resultado do estudo que foi feito para se discutir programas que tivessem abrangência nacional. Nesse período, não é, eu também, vamos dizer, participava de comissões no Ministério da Educação, não é, e participei de uma comissão na minha área do conhecimento que propôs ao Conselho Nacional as linhas gerais das diretrizes curriculares para o curso de Biologia. Foi um trabalho muito interessante, um trabalho conjunto com professores de outras universidades, éramos em 6, e isso foi proposto e foi aprovado. E comissões, né, de reconhecimento de cursos, avaliação de cursos, o que me deu uma experiência interessante no sentido de visualizar a nível nacional, não é, a questão dos cursos das universidades. Eu participei de comissão que credenciou a universidade e centro universitário. Quando se criou o centro universitário, não é, no governo Fernando Henrique, fui um grupo de professores que começaram a avaliar os centros universitários, não é, como seria. A legislação era uma coisa muito abrangente e à medida que se foi trabalhando, se foi propondo determinados parâmetros para se avaliar. Então, para mim, da questão do meu ponto de vista de formação, foi muito interessante, não é, ter esta oportunidade. Depois fui convidado pelo professor Faraco, não é, depois de uma discussão com o movimento dos professores, para ser vice-reitor na chapa encabeçada por ele. E aí tivemos uma experiência, foi uma eleição direta, não é? Tivemos uma experiência interessante. Trabalhávamos em conjunto, mas havia também uma divisão de tarefas. E a minha parte ficou. Uma era em relação à fundação de apoio da universidade, né? Uma ponte em relação à questão da fundação de apoio da universidade. A outra era em relação às atividades fora de Curitiba, não é, e em Brasília. Não é? Lá existia a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino, ANDIFES. Veja, foi um período muito difícil, não é? A verba de custeio e capital das universidades era muito baixa, não é? Numa relação do então ministro da Educação, Chiarelli, bastante autoritária em relação às universidades. Portanto, a ação desta associação foi uma ação bastante importante. A minha relação no Ministério da Educação, inclusive com a parte do Ministério que cuidava da distribuição de recursos para as universidades, Ministério de Ciência e Tecnologia. Naquele tempo tinha-se também o CRUB, que era o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Participava o professor Faraco também, mas eu participava com mais intensidade, uma vez que, não é, o professor Faraco ficava soberbado com várias questões da universidade aqui. Esse período, não é, foi um período em que se avançou depois na questão de recursos da universidade, quando no governo do Itamar Franco, em que o professor Murilo Ringel foi ministro da Educação. E aí existia algumas formas, algumas maneiras, de uma inflação muito alta, de se conseguir recursos para a universidade. E eu trabalhei muito nessa questão e com a bancada do Paraná, com emenda de bancada, não é? Nós acabamos porque, afinal de contas, não é? Você tem uma universidade pública, não é, que depende do governo federal, e a bancada federal do Paraná, os políticos, eles têm que
tem que ter um compromisso com isso. Então foi um trabalho bastante. Eu me lembro de uma questão curiosa que eu estava respondendo pela reitoria, o professor Faraco estava de férias e pegou fogo no prédio central ali na parte da odontologia. Era mais começo da noite, assim, me avisar, pô, chegamos lá, aquele fogo danado, o que fazer? Não é? Eu peguei, esperei um pouco, fui para Brasília. E discutindo com o secretário, com o pessoal, eles disseram, não, olha, vamos ver o que nós podemos fazer. Então, eu falei, olha, eu não saio daqui porque eu não tenho condição de chegar lá e não ter resposta nenhuma a essa situação. Eu sei que eu acabei ficando, acho que fui numa quarta, né? Fiquei o final de semana, fiquei até o meio da semana que vem, que daí eles apresentaram uma possibilidade que se concretizou de um recurso, que depois aumentou o recurso, não é? E acabou sendo construído o campus do setor de saúde aqui no Jardim Botânico. Terminada essa atividade, não é? Eu acabei sendo diretor do setor de ciências biológicas durante 4 anos, junto com o meu vice-professor Odemir Mandilli, não é? E a atividade, eu tinha uma relação no Ministério da Educação razoável, não é? Então o que facilitou também para que pudesse vir recursos fora do orçamento, não que eu tivesse o olhar, não é, para o meu peixe, que era a biologia, né, mas trabalhando no conjunto da questão da universidade. Mas, evidentemente, o anexo da bioquímica, por exemplo, não é, foi um recurso conseguido assim. A bioquímica entrou com uma parte, não é, eu consegui uma parte do recurso do Ministério da Educação e foi possível. Conseguimos um recurso para, nos anfiteatros, nos anexos, aumentarmos as coisas. E foi essa a questão da ação. E, evidentemente, na questão da extensão, foi muito forte o envolvimento para que nós pudéssemos trabalhar com a questão do ensino, o ensino básico. Não é? Essa foi uma atividade do setor. Além existia um programa de modernização que nós conseguimos junto com o Ministério da Educação, melhoramos bastante a parte de informática do setor, criando espaços e criando alguns espaços de convivência, porque uma coisa que sempre me intrigou é a questão dos departamentos fechados, não é? Nós acabamos não sendo efetivamente uma comunidade, não é? Nós um setor de ciências biológicas que precisa ser, e se criou alguns espaços, algumas atividades, mas precisamos avançar muito em relação a isso, porque não é uma questão fácil. E nessa perspectiva de integração, nós criamos um boletim que era semanal. Era um boletim simples, não é? Mas que circulava no setor, onde as atividades que eram realizadas nos departamentos e as gerais eram comunicadas. Eu ainda era diretor do setor e o professor Carlos Roberto Antunes dos Santos, com o professor Rômulo Sandrini, que era reitor e vice-reitor, me convidaram para assumir a fundação de apoio da universidade. Olha, eu confesso que naquela época eu estava querendo dar uma parada, estava muito cansado dessas atividades. Mas sempre gostei, não confesso. E aí eu acabei assumindo, tanto que eu fiquei durante 2 meses na direção e na fundação. Porque eu achei que não deveria desistir de um mandato pelo qual eu tinha sido eleito. Aí o conselho da fundação escolheu o meu nome, aprovou o meu nome, indicado pela coisa, e eu ia assumir. Bom, quando eu fui assumir,
o INSS entrou com uma ação contra a fundação de uma dívida de 36 milhões que iria executar a fundação. Bom, nessas alturas, né, eu pensei e falei ao professor Carlos, olha, eu fico até o final do ano para ver se consigo resolver esse problema. Se eu não conseguir, eu não vou ficar, porque isso não foi feito na minha gestão. A dívida fundamentalmente era referente à parte do empregado que não se recolhia para o INSS. A fundação tinha muitos funcionários contratados para o hospital de clínica. Então, praticamente era uma questão da universidade que não repassava o recurso para pagar. E aí, veja, eu volto a falar numa questão da importância de uma articulação com a bancada de deputados federais. O que foi feito? Teve um parlamentar que tinha sido ministro da Previdência, nós fomos conversar com ele. A única saída que se tinha era, como o dinheiro da Previdência, ele vem direto do Tesouro Nacional, então tinha que se fazer o seguinte, aumentar o orçamento da universidade em 36 milhões. Mas já amarrado que esse dinheiro iria para o INSS. Então foi essa articulação que foi feita. Nós passamos praticamente 4, 5 meses só fazendo isso. E aí conseguimos pagar a dívida. Só que no momento em que a dívida foi paga, se verificou que o INSS durante 1 ano e pouco ele tinha autuado a universidade, como se a dívida fosse da universidade. E aquilo que é do setor público, porque a fundação é uma instituição privada, você tem benefícios para pagar. Então o que nós negociamos? Nós passamos os 36 milhões, mas ficamos com um crédito. E este crédito era batido todo mês a parte devedor, a parte que deveria ser paga, porque o atrasado foi tudo pago, que deveria ser pago para o INSS. Neste período, nós trabalhamos no sentido de conseguir a filantropia da fundação. Conseguimos a filantropia da fundação e conseguimos que ela não pagasse mais a parte do empregador para o INSS. Ora, isso não é, a questão praticamente ficou resolvida. Então, essa foi uma grande atuação da fundação como um todo para resolver esse problema. E aí eu devo ressaltar o seguinte, sem citar nomes, que foram vários parlamentares, foi fundamental a ação de vários parlamentares, a ação política de vários. Por que razão? Nós colocávamos o seguinte, se isto não for resolvido, nós vamos ter um baque muito grande no Hospital de Clínicas e no Hospital do Trabalhador, porque a Fundação também participava da gerência do Hospital do Parque. Então, uma questão da maior importância para a sociedade, e isso fez com que eles ficassem sensibilizados e atuaram nessa área. Então, veja, foi uma ação assim. E com isso nós fazíamos o seguinte, aquilo que era contratado para a universidade, como fazenda experimental, hospital de clínicas, nós não pagávamos, né? E também não entrava dinheiro por aquilo. Mas quando se tinha convênio com outras instituições, o que nós dizíamos para essa instituição? Olha, não é, nós estamos isentos, então vocês não precisavam, mas nós vamos recolher de vocês e vamos fazer um fundo. E aí fizemos um fundo, não é? Que deixamos um fundo bom na fundação para resolver essas questões. Uma coisa importante é ressaltar que o que nos motivou
na fundação a ter uma ação assim mais intensa é que a fundação, no nosso entender, ela tem que apoiar as políticas da universidade. Não é a fundação estabelecer políticas, receber recurso e dar para a universidade, não. Ela tem que apoiar as políticas da universidade. E nesse sentido, não é, como a nível nacional existia também divergência das fundações, é que eu aceitei ser presidente do CONFIS. O CONFIS é o Conselho Nacional das Fundações de Apoio. E lutamos nessa diretriz para que as fundações, com diretrizes, etc., estabelecêssemos, não é, essas questões. Uma coisa, ao meu ver, importante, que nós estabelecemos na nossa gestão, que só faria convênio com outras instituições para desenvolvimento de programas se tivesse um professor da universidade responsável pelaquela atividade. Lógico, você vai produzir conhecimentos, tem que ter professores da área afim da universidade para que ela possa, não é, coordenar esse trabalho. Uma outra atividade que eu acho que foi importante foi a criação do programa UHC Conta com Você, que a pessoa desconta na sua conta de luz. Até hoje ele está funcionando esse programa, não sei dizer, não é se com maior sucesso ou não, mas na época tínhamos uma arrecadação razoável. Uma questão também importante do ponto de vista das ações da FUNPAR foi a obtenção da concessão da rádio para a universidade. Era uma luta de várias pessoas, capitaneadas pelo professor Arnoldo, e que se concretizou posteriormente, mas que a concessão foi obtida nesse tempo. Em 2013, o professor Carlos, que foi reitor da universidade, foi convidado pelo ministro Cristóvão Buarque para ser secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação. E aí ele me convidou para ir com ele para Brasília para assumir uma das diretorias. Eu já tinha sido convidado anteriormente, não é, pelo professor Abílio Baeta, que hoje é de novo presidente da CAPES, e pela professora Vanessa Guimarães, que foi diretora, foi secretária da CESU e foi reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, para assumir uma diretoria do Ministério da Educação. Mas nunca quis morar em Brasília, mesmo porque tinha algumas divergências em relação às concepções. Mas o professor Carlos, não é, que sempre trabalhamos juntos na perspectiva de uma universidade melhor, mas não tinha como dizer não e fui. E aí ele me convidou para ser diretor do Departamento de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Já falo um pouco sobre esse departamento. Mas a minha história dessas questões da administração, do meu envolvimento, do ponto de vista acadêmico, etc., tinha duas linhas. Uma era a extensão, que eu acabei me envolvendo muito profundamente. E a outra experiência que eu adquiri em relação às fundações de apoio. Aí eu disse a ele, olha, eu aceito nessa questão, outras pessoas foram para Brasília também, o professor Valdemiro Cresce, que hoje é reitor da PUC, foi assumir um departamento, o professor Gregory foi chefe de gabinete. Mas aí eu disse a ele assim, olha, tem duas questões, é a questão da extensão de fundações que eu gostaria, apesar de não ser competência desse departamento, de trabalhar. E ele me deu carta branca para esse trabalho. E aí, veja, em relação à extensão, nós criamos o que se chama hoje, foi criado com esse nome, PROEX, que é o Programa, correto, de Extensão Universitária, financiamento de projetos de extensão universitária. Então, com recurso próprio do Ministério, não é para isso, foi formado um
uma comissão para analisar os projetos do ponto de vista da qualidade acadêmica, e eles foram inicialmente financiados na perspectiva das políticas públicas do governo. Diz assim, olha, se você tem um governo e tem política pública, você tem as universidades, que uma das suas finalidades é a extensão, vamos criar um programa para financiar projetos nessa linha. Isso foi feito e com tanto êxito que até hoje existe esse programa no Ministério da Educação. Tem uma curiosidade que é que quando nós criamos para as universidades federais. E qual era o argumento que eu utilizei? Eu digo assim, olha, no segundo momento a gente pode criar também para as universidades estaduais, públicas. Mas vamos forçar os governos estaduais a também dedicarem uma parte do seu orçamento para a extensão. E aí se faz um trabalho universidade pública federal, universidade pública estadual, no sentido de... Bom, foi uma revolta muito grande nas universidades estaduais, e por questões políticas, logo depois abriram também o mesmo programa para as universidades estaduais. Não que eu ache errado, acho que é correto, mas era uma forma de você fazer o envolvimento dos governos estaduais também com suas universidades na questão da extensão. A outra, como eu havia falado, foi em relação às fundações que eu tinha sido presidente do Confis. Aí nós trabalhamos com a Casa Civil num decreto que regulamentou a lei que existe estabelecendo a relação universidades-fundações. Então, esse decreto também foi assinado pelo presidente da República, regulamentando essa situação. Bom, esse departamento era um departamento que tratava muito mais com as universidades privadas do que com as universidades públicas. Por quê? O sistema federal de ensino engloba as universidades públicas e as universidades particulares, as universidades privadas. Ora, a educação ela é livre à iniciativa privada pelo preceito constitucional. Ela não é outorgada como uma emissora de televisão que você faz uma concessão. Não, ela é livre. Em que condições? Sob duas condições fundamentalmente. A legislação sobre a educação do país e a qualidade. Ora, o que regula então essas questões é o estabelecimento dos parâmetros para que você possa autorizar uma instituição universitária, uma faculdade, uma universidade. A universidade tem que ser, através de projeto de lei, mas você tem que ter as normas. Então, o trabalho ali, que eu digo que de maior peso nessa situação, foi uma comissão que foi formada pelo professor Carlos Roberto, que estudou a questão da avaliação. A avaliação no país já tinha tido uma experiência lá atrás, no governo do na gestão do ministro Murilo Ringel, mas era por adesão. E esse grupo de pessoas especializadas em avaliação, eu representava a Secretaria de Ciência, a CESU, tinha representante da CAPES, do INEP. Aí foi que se elaborou a proposta do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, os SINAIS. Isso foi colocado à discussão pública e depois enviado ao Congresso Nacional, correto? E hoje é política de Estado, não é mais política de governo, porque foi aprovado como lei pelo Congresso Nacional. Ora, eu entendo que esse foi um grande avanço, porque nós temos hoje uma avaliação em que é um sistema. Você avalia a instituição, avalia
os cursos e avalia os estudantes. Então, é um sistema. Poderíamos discutir alguns desvios que houve nessa implantação, mas acho que não é a ocasião adequada para essa discussão. Acho que há necessidade de uma discussão bastante profunda em relação a isso. Uma outra questão bastante importante é o decreto, que é o decreto 5773, que estabeleceu toda a sistemática e organização para o sistema superior no país. Ele foi coordenado pela professora Maria Dalari e houve 19 versões de discussões internas no Ministério, etc. E o nosso departamento, em conjunto, participou de uma maneira bastante ativa. E veja, esta atividade precisava treinamento das pessoas. Foi instalada a CONAS, que é a Comissão Nacional da Avaliação da Educação Superior. Eu fiz parte dela durante muito tempo, representando a CESU, e acho que esse para mim foi, evidentemente, que tinha uma rotina muito desgastante, que era a autorização de curso, a autorização de faculdade, com pressão política, e que para você exercer o cargo com dignidade é andar em cima de uma navalha, eu sempre dizia. Nesse período, já como ministro, o ministro Tarso Genro, o professor Nelson Maculan Filho, que aliás é do Paraná, filho do Nelson Maculan, e foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e foi daí o secretário da SUSU, substituindo o professor Carlos, e eu o substituía nas suas faltas e impedimentos. Depois de 4 anos e meio à frente desse departamento, eu digo sempre que determinados cargos não devem ser repetidos, porque você precisa sempre de oxigenação, precisa de renovação, ideias novas. Eu fui convidado pelo ministro Fernando Haddad para compor o Conselho Nacional de Educação. Já tinha sido indicado, inclusive, pela União Nacional dos Estudantes. E aí, depois deu um pouco de reflexão para ver se eu me achava em condições de exercer o papel de conselheiro com certa competência, acabei aceitando. Foi uma experiência muito interessante, porque as reuniões do Conselho, apesar do conflito de interesses entre instituições públicas, privadas, e essas coisas que são normais, eram discussões, tinham pessoas da mais alta competência, profundas discussões em relação a temas bastante relevantes. Então, para mim, foi uma experiência, aprendi muito no Conselho Nacional de Educação. Eu fazia parte da Câmara de Educação Superior, que eram 11 membros, e fui vice-presidente dessa Câmara durante um determinado período. Coordenei a comissão que estabeleceu o regramento para credenciamento de universidade e coordenei também a comissão que estabeleceu a carga horária mínima para os cursos de graduação da área de saúde. Esse período foi um período de implantação dos sinais, etc. Então foi uma articulação grande, Conselho, INEP, CESU, porque eu tinha um certo conhecimento do Conselho, porque eu representava o professor Maculan em várias reuniões, que o secretário da CESU é membro nato. Então, várias reuniões eu participava, então tinha um certo conhecimento. Terminado meu mandato no Conselho Nacional de Educação, eu
já estava na universidade, enquanto conselheiro do Conselho Nacional, mas dividia a minha atividade. Eu já tinha voltado à sala de aula, né? E comecei um projeto de extensão e fui convidado, então, pelo secretário de Educação, Flávio Arnes, a fazer parte do Conselho Estadual de Educação. E fui nomeado. E aí eu gostaria de colocar uma questão que, para mim, me deixa assim, muito tranquilo. Eu fui nomeado pelo Conselho Nacional da Educação pelo presidente da República, que na época era Luiz Inácio Lula da Silva. E fui nomeado para o Conselho Estadual de Educação pelo governador do estado, o Beto Richa, né? Então, vejam, foram indicações de pessoas de perfis políticos diferentes. E, portanto, eu tive condições de exercer as duas atividades, baseado nas minhas concepções sobre educação, tanto num caso quanto no outro. Bom, no Conselho Estadual de Educação, eu também fiz parte da Câmara de Educação Superior. Aliás, essa foi a condição, que eu fosse o conselho, que fosse para esta Câmara. Fui presidente dessa Câmara, fui vice-presidente dessa Câmara e participei em várias ações envolvendo a questão de avaliação, regulação e supervisão da educação superior. Reformulamos a deliberação, no Conselho Estadual chama-se deliberação, sobre este assunto, e tem um novo ordenamento a partir do trabalho que fizemos em conjunto no Conselho Estadual de Educação. Como também participei como representante do Conselho do Fórum Estadual de Formação de Professores da Educação Básica. Aliás, esse fórum é criado por decreto, tem a participação da CAPES, tem a participação do Ministério da Educação, e é coordenado sempre para a secretária, o secretário ou secretária de Educação do Estado. E aí me envolvi muito com a questão de formação de professores. Foi uma nova paixão, digamos assim, essa questão de formação de professores, que é uma questão crucial para o país, crucial. Aliás, a nova resolução do Conselho Nacional de Educação, de 2 anos atrás, estabelece novas diretrizes que as universidades e os sistemas de educação precisam se aprofundar para que se possa formar em conjunto, quer dizer, do ponto de vista da formação acadêmica como tal, mas também, correto, levando em consideração a realidade onde o professor vai atuar. Nesse período também, de volta, fui diretor do Museu de Ciências Naturais aqui do setor de Ciências Biológicas. Não que eu seja um especialista nessa área, mas na perspectiva de dar continuidade ao trabalho do professor Euclides Fontoura da Silva Júnior, que foi o fundador desse museu. E com a convicção de que Fernando Sedor, que hoje é o diretor desse museu, é quem efetivamente tinha todas as condições de formação acadêmica para desenvolver os trabalhos. Continuei em sala de aula, e tive a satisfação de, junto com a professora Nina, do Departamento de Genética, implantar a disciplina Práticas de Genética para o Ensino Fundamental e Médio. Quer dizer, pude aliar a formação específica de genética com a formação mais global que eu tive de educação nessa disciplina, o que foi uma satisfação muito grande. Sempre gosto de frisar que esses trabalhos todos sempre foram resultado de um conjunto de pessoas que estavam se debruçando sobre as questões com o ideal, como trabalhar de forma a conseguir o melhor resultado possível. Não podia deixar de dizer que
a questão emocional sempre é muito importante, né? Os amigos e principalmente a minha família, né? Eu fui casado durante muito tempo e minha esposa faleceu um tempo atrás. Joana Pederneiras, do Departamento de Botânica, que aliás foi coordenadora do curso de Ciências Biológicas desse setor. E são os nossos filhos e agora também digo, os nossos netos. Não é que eu sempre disse a Joana que nós fizemos muitas coisas na vida, mas o melhor foram nossos filhos. Não por serem nossos filhos, mas por ser o que eles de fato são. Por fim, eu gostaria de falar sobre o Memorial Nilton Freire Maia. Quando eu estava no Ministério da Educação, e havia alguns recursos no final de ano que podem ser distribuídos para um ou outro projeto, eu apresentei ao professor Maculan a proposta da criação do Memorial Nilton Freire Maia. Por que razão? Primeiro porque o laboratório de histoincompatibilidade, coordenado pela professora Graça, que tinha recursos próprios, não é? Tinha condições de construir novas instalações para esse laboratório. Então eu disse ao professor Maculan, não vamos ferir nenhuma linha de prioridade aqui no Ministério, mas vamos introduzir esse projeto em que o Ministério entra com uma parte e a maior parte vem da universidade através do LIG. Então cria-se o LIG e esse Memorial Nilton Freire Maia. Isso foi aprovado, o recurso veio para a universidade, está sendo construído, não é como o primeiro prédio do ponto de vista das ações ecológicas serem respeitadas e que ele seja aquilo que o professor Nilton propugnou a vida inteira, um espaço aberto de discussão sobre ciência, sobre tecnologia, sobre questões sociais. Tem que ser esse espaço. Vai ter um anfiteatro, vai ter locais de exposição, evidentemente a memória do professor Nilton, mas não uma memória estável, uma memória estática, mas uma memória dinâmica, que nós podemos estar fazendo daquele espaço aquilo que o professor Nilton sempre fez na universidade e deu para a universidade. Isso não é um compromisso de um departamento, não é um compromisso deste ou daquele professor, mas deve ser um compromisso do setor como um todo. Tenho convicção de que nós vamos levar esta proposta à frente. Obrigado. Quer saber mais sobre o setor de ciências biológicas? Acesse nosso site e acompanhe nossas redes sociais. Até mais!